Olá, meus queridos. A graça e a paz do Senhor. O, o devocional dessa semana está baseado no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Farei um breve comentário sobre o contexto inteiro, que ele é dividido em duas partes. A primeira é sobre o advento e o poder do Messias, da futura vinda de Cristo, e sobre uma ameaça que Deus fez contra o reino de Israel. Então, Isaías capítulo 9, versículo 2 ao 4, e após o final do verso 17. Mas bom, verso 2 ao 4 fala assim: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na sua região da sombra de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe faria os ombros, e o cetro de seu opressor, como no dia dos midianitas. Aqui nós vemos a graça de Deus com a sua glória resplandecer aonde havia morte, aonde havia sombra, aonde havia opressão, aonde havia feridas. E tudo isso por causa da opressão que eles estavam sofrendo, que Israel estava sofrendo, então, dos midianitas, que dominaram Israel através de uma guerra. Mas só que Deus, então, levantou um servo chamado Gideão e os derrotou os midianitas, libertando então Israel. Mais uma vez aqui vemos que Deus livraria Israel, e isso aconteceu mais à frente, em 701 a.C. Então, mesmo com Israel estando em nítido pecado, em nítida entrega aos deuses daquele tempo, aos deuses da imoralidade daquele tempo. E nós vemos essas características aqui abaixo também no verso 6. Como que seria essa redenção? Quais as características do Messias que estaria por vir e mais à frente livraria Israel de novo? Livraria então dos seus opressores. Vemos aqui do seu jugo. Podemos traduzir também em uma outra tradução sobre as correntes do pecado. Agora no verso 17, nós vemos ele inteiro, mas eu não vou ler. A parte C começa assim, o verso 17. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Aqui nós vemos sobre a exortação de Deus para com Israel, sobre o castigo que iria vir sobre seus pecados. Tudo isso iria acontecer de fato, pois o povo estava com iniquidade. Aqui lemos a palavra hipócritas, malfazejos, e que proferindo doidices, proferindo palavras torpes, amaldiçoando pessoas, e aqui ele cita várias outras pessoas que estavam fazendo isso. E ele iria aplicar o juízo, porque Deus é Deus de justiça, mas mesmo assim ele estaria ali disposto, qualquer um que voltasse para ele iria receber a misericórdia e a graça divina. É isso que nós vemos na parte C. Com tudo isso não se apartou a sua ira. O jugo e o juízo haveriam de acontecer, mas ainda está estendida a sua mão para todo aquele, então, que quer se arrepender dos seus pecados. É por isso que a graça de Deus se manifesta em Cristo Jesus. Que você tenha uma ótima semana e que Deus o acompanhe em todos os seus passos.